O ar-condicionado da redação do Diário Metropolitano zumbia como um inseto preso, um som constante e frio que Dario Johnson aprendera a associar ao cheiro de café requentado e à ansiedade da notícia por vir. Aos 32 anos, ele era uma anomalia naquele ambiente de vidro e aço polido no coração da Avenida Faria Lima. Um homem negro, alto, de ombros largos, que crescera nos labirintos de Heliópolis e agora assinava colunas que faziam tremer secretários de Estado. Sua ascensão fora meteórica, impulsionada por uma prosa afiada e uma fome insaciável pela verdade que seus editores, homens brancos de meia-idade com camisas de linho, adoravam chamar de garra. Para eles, Dario era a prova viva da meritocracia, o exemplo perfeito de que o talento podia, sim, brotar do asfalto irregular e subir os elevadores espelhados dos grandes centros de poder. Uma história que vendia jornais. Naquela tarde de terça-feira, o zumbido parecia mais agudo. Dario encarava a tela do seu computador, as palavras de uma matéria sobre gentrificação na Vila Madalena se embaralhando diante de seus olhos. O telefone vibrou sobre a mesa, insistente. O nome no visor fez seu estômago contrair. Mãe! Ele ignorou. De novo, era a quinta vez em 2 horas. Ele sabia o que ela queria, falar sobre Léo, seu irmão mais novo, 19 anos, a antítese de Dario. Enquanto Dario construíra sua vida sobre a lógica fria das palavras e dos fatos, Léo flutuava no ritmo do funk, nos grafites que pintava, nos muros da comunidade e num otimismo que Dario, há muito tempo, considerava uma forma perigosa de ingenuidade. Johnson, na minha sala. A voz de Ricardo Almeida, o editor-chefe, cortou o ar. Dario se levantou, ajeitando o blazer que nunca parecia assentar bem em seus ombros. A sala de Ricardo era um aquário com vista para o caos organizado de São Paulo. Carros como um rio de metal fluíam lá embaixo. Ricardo, um homem de têmporas grisalhas e um sorriso que não alcançava os olhos, apontou para a cadeira. "Temos um furo. Grande", disse ele, o entusiasmo vibrando em sua voz. Operação policial. Na Zona Leste. Apreensão recorde de drogas num galpão. O interessante é a prisão do líder do esquema. Ricardo virou a tela do seu monitor para Dario. Uma foto de rosto, tirada sob a luz dura de uma delegacia, preencheu a tela. Dario sentiu o ar abandonar seus pulmões. O zumbido do ar-condicionado se transformou num rugido. O rosto na tela era o de Léo. Os mesmos olhos expressivos, agora arregalados de pânico. O mesmo corte de cabelo que sua mãe odiava. Mas havia um corte novo, um filete de sangue seco no canto da boca. Leonardo Johnson, leu Ricardo, saboreando as sílabas. Seu irmão, não. Que coincidência infeliz. Havia um brilho predatório em seu olhar. O brilho de um jornalista que farejou a história perfeita. O irmão do colunista modelo, do garoto propaganda da superação, era um traficante. A ironia era suculenta demais para ser ignorada. Isso é um erro. A voz de Dario saiu. Dario, rouca um sussurro. Léo não tem nada a ver com isso. Ele trabalha numa oficina, ele pinta. Ele foi pego em flagrante, Dario. No local, com a droga. Ricardo o cortou. A falsa simpatia evaporando. A fonte da Secretaria de Segurança confirmou. É ele, o chefe. Dario sentia as paredes de vidro se fechando sobre ele. Ele via a narrativa se formando, as manchetes sendo escritas na mente de Ricardo. O conto de 2 irmãos, da coluna social à cela policial. A face oculta da família Johnson. Seria um massacre, uma humilhação pública, televisionada, impressa e compartilhada, até que não restasse nada da reputação de Léo ou da sua própria. Eu preciso ir até lá, disse Dario, levantando-se as pernas trêmulas. Não, você não vai. A voz de Ricardo foi uma lâmina. Você está muito perto da história. É um conflito de interesses. A Matilde vai cobrir. Ela já está a caminho da delegacia. Matilde era a repórter mais voraz do jornal, conhecida por sua habilidade de arrancar lágrimas de mães em luto e transformá-las em legendas de fotos comoventes. Ela faria um banquete com a história de Léo. Ricardo, você não pode fazer isso. Você me conhece meu trabalho. Isso é uma armação. O que eu conheço são os fatos, Dario, e os fatos neste momento são brutais para sua família. Ricardo se recostou na cadeira, o predador satisfeito. Sugiro que tire uns dias de folga para processar.
O subtexto era claro: saia do caminho, não interfira. Dário saiu da sala sem dizer mais nada. O barulho da redação agora parecia distante, abafado. Ele caminhou pela sua mesa, pegou seu celular e, com as mãos tremendo, finalmente atendeu a chamada da mãe. O som do seu choro desesperado do outro lado da linha foi a única coisa real naquele universo de vidro e mentiras. Ele desceu, pelo elevador, ignorando os olhares curiosos de seus colegas. Na rua, o ar quente e poluído de São Paulo o atingiu como um soco. Ele não pegou um táxi. Ele começou a andar sem rumo, o paletó agora um peso insuportável. As manchetes já dançavam em sua cabeça, cruéis e definitivas. A imagem de Léo, o garoto que pintava anjos em muros de tijolos, sendo rotulado como um monstro pela mesma máquina que ele, Dário, ajudara a alimentar. Horas mais tarde, a edição online do Diário Metropolitano já estampava a notícia. A foto de Léo estava lá, em destaque. A matéria de Matilde era um primor de sensacionalismo. Pintava Léo como um gênio do crime disfarçado de artista de rua, um jovem que usava a fachada de bom moço para comandar uma rede de distribuição de drogas. Mencionava Dário, é claro, de forma sutil, mas devastadora. Leonardo é irmão do renomado colunista Dário Johnson, conhecido por suas análises sobre desigualdade social. A faca girava lentamente. Dário estava sentado num banco de praça, o celular na mão, vendo a vida de seu irmão ser desmantelada, tweet por tweet, compartilhamento por compartilhamento. Os comentários eram um esgoto a céu aberto. Filho de peixe, peixinho, não adianta dar asa para cobra. A máscara caiu. A humilhação era viral, instantânea e esmagadora. Ele pensou em sua carreira, nos anos de trabalho duro, nas noites em claro, na forma como moldar a sua linguagem para ser aceito, para ser ouvido. Ele se tornara uma ponte entre dois mundos, mas agora via a verdade com uma clareza dolorosa. A ponte era uma via de mão única. O asfalto sempre falaria mais alto, sempre ditaria a história. E a favela sempre seria o cenário do crime, nunca da vítima. Uma decisão se formou dentro dele, não com a lógica de um jornalista, mas com a fúria de um irmão. A verdade sobre Léo não estava nos relatórios policiais ou nas colunas de Matilde. Estava nos becos de Heliópolis, nas vozes que o Diário Metropolitano nunca se daria ao trabalho de ouvir. Ele se levantou, o corpo doendo de tensão. Abriu o aplicativo de mensagens e escreveu um texto curto para Ricardo Almeida. Peço demissão. Não esperou resposta. Bloqueou o número. Ele pegou a linha lilás do metrô na Faria Lima, o trem deslizando silenciosamente pelos túneis. A cada estação, sentia como se estivesse se despindo de uma pele que não era sua. O blazer, a camisa social, o relógio caro. Relógio eram apenas adereços. A armadura de um homem que se esquecera de onde viera. Quando finalmente desceu na estação mais próxima de Heliópolis, o ar era outro. Cheirava a terra, a comida sendo feita, a vida pulsando de uma forma caótica e real que a Faria Lima jamais conheceria. Aquele era o seu lugar, e era dali que a guerra começaria. O eco do asfalto era ensurdecedor, mas Dário estava voltando para casa para criar um som mais alto, um que eles não poderiam ignorar. A verdade de Léo, a verdade do morro. O cheiro de Heliópolis o atingiu antes mesmo que seus pés tocassem o chão batido da viela. Principal, era uma mistura complexa e familiar. O doce do bolo de fubá vindo da padaria de Dona Cida, o cheiro de mofo que subia das paredes úmidas no inverno e o odor acre de esgoto que em dias quentes pairava no ar como uma promessa quebrada de saneamento. Para Dário, aquele era o cheiro de casa, um aroma que ele passara a última década tentando lavar de suas roupas de grife. A notícia de sua chegada correu mais rápido que o vento. As pessoas saíam nas portas, as cortinas se moviam nas janelas. Os olhares eram uma mistura de pena, curiosidade e uma pontada de desdém. Ele era o filho que venceu, o garoto que trocara o morro pela metrópole de vidro. Seu retorno sob a sombra da prisão de Léo era a confirmação de um ditado local. Você pode sair da favela, mas a favela nunca sai de você. Para muitos, a desgraça de Léo era também a queda de Dário, um reajuste cósmico que os colocava de volta em seu devido lugar. Sua mãe, Dona Graça,
O esperava na porta da pequena casa de 2 cômodos onde ele e Léo cresceram. Seus olhos, normalmente fontes de uma alegria resiliente, estavam inchados e fundos. Ela não disse nada, apenas o abraçou. E naquele abraço, Dario sentiu o peso de todo o seu fracasso. Ele era o filho mais velho, o protetor. Havia prometido a ela que cuidaria de Léo, que o manteria longe de problemas. E agora, Léo estava numa cela, sua foto estampada em todos os noticiários como um troféu da falência de sua família. Eles não deixaram eu ver ele. A voz de Graça era um fio. Disseram que ele é perigoso. Meu menino, Dario, meu menino tem medo de barata. Dentro da casa, a televisão estava ligada num canal de notícias populares. Um apresentador com um topete engomado gesticulava, a foto de Léo projetada atrás dele. Um lobo em pele de cordeiro, dizia o homem. Enquanto o irmão brilhava na alta sociedade paulistana, o jovem Leonardo construía um império do crime nas sombras da comunidade. Dario pegou o controle remoto e desligou o aparelho. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que o barulho. Nos dias seguintes, Dario tentou se mover. Falou com antigos vizinhos, amigos de infância de Léo. Muitos desviavam o olhar temerosos. A polícia havia feito uma varredura na comunidade após a prisão, e o medo era palpável. Ninguém viu nada, mano. Era a resposta padrão. A lei do silêncio, imposta não por traficantes, mas pelo pavor da farda. Foi num desses dias cinzentos, enquanto caminhava sem rumo pelas ruas que um dia foram seu playground, que ele a viu. Ela estava no centro comunitário, um pequeno galpão com paredes coloridas por grafites antigos de Léo. Estava rodeada por um grupo de mães, sua voz calma, mas incisiva, explicando os meandros de um habeas corpus. Seu nome era Bianca Moraes, advogada, ativista e cria de Heliópolis, assim como ele. Mas, ao contrário de Dario, ela nunca saíra. Usava seu conhecimento não para escalar os prédios da Faria Lima, mas para construir trincheiras de defesa dentro da própria comunidade. Tinha uns 30 e poucos anos, o cabelo Black Power preso num turbante colorido e olhos que pareciam carregar o peso e a fúria de todas as batalhas que já lutara e perdera. Dario se aproximou quando a reunião terminou. Você é o irmão do Leonardo, não é? Ela disse sem rodeios. Não. Havia pena em sua voz. Apenas uma avaliação fria. Sou Dario Johnson. Eu sei quem você é, ela respondeu, guardando seus papéis numa pasta surrada. Li as suas colunas, bonitas, poéticas, bem distantes daqui. A crítica era sutil, mas afiada. Estou tentando ajudar, juntar informações. Testemunhas, começou Dario. Bianca soltou uma risada curta, sem humor. Testemunhas? Aqui? Depois que a PM passou o rodo? As únicas testemunhas que sobram numa hora dessas são o medo e a raiva. E nenhum dos dois fala em tribunal. Ela o encarou. Eu sou a advogada do seu irmão. Pro bono, claro. O Estado designou um defensor público que acredita mais na versão da polícia do que no próprio cliente. O que você tem até agora? Perguntou Dario. Quase nada, admitiu ela, a frustração vincando sua testa. A versão oficial é a prova de balas. Denúncia anônima, flagrante, a droga, a arma, plantada. O roteiro de sempre. Eles nem se dão ao trabalho de serem criativos. E a imprensa, seus ex-colegas, compraram a história inteira. Facilitaram o trabalho do promotor. A menção aos seus ex-colegas o atingiu. Eu não faço mais parte daquilo. Ah, é? Deixou o barco de luxo porque viu que ele fazia água. O sarcasmo dela era uma defesa. Anos de luta a ensinaram a desconfiar de salvadores de última hora, especialmente os que cheiravam a privilégio recém-abandonado. Deixei porque vi que o barco ajudava a criar a tempestade, respondeu Dario, a voz firme. Olha, eu sei que você não tem motivos para confiar em mim. Eu era parte do sistema que estamos enfrentando, mas eu conheço a máquina por dentro. Sei como eles pensam, como constroem uma narrativa, e sei como destruí-la. Bianca o estudou por um longo momento. Ela via a dor em seus olhos, mas também a arrogância residual do homem, que se acostumara a ser ouvido. Destruir uma narrativa com o quê? Você não tem mais uma coluna no diário. Aqui sua voz é só mais uma no meio de 1 milhão de outras que ninguém escuta. Era verdade. Ele era um general sem exército. Sua reputação, sua plataforma, tudo havia ficado para trás. Do
outro lado da ponte. Ali ele era apenas o irmão do traficante, a vergonha da família. Então a gente cria uma nova plataforma, disse Dario, a ideia começando a se formar, nebulosa, mas insistente. Um lugar para as vozes que eles não querem ouvir. A gente não precisa deles para contar a nossa verdade. Ela arqueou uma sobrancelha cética. Um jornal. Aqui? Com que dinheiro? Com que equipamento? As pessoas aqui mal têm tempo para ler a conta de luz, Dario. Não um jornal de papel, ele disse, a excitação crescendo em sua voz. A primeira faísca de esperança em dias. Algo diferente. Algo que fale a língua daqui. Rápido. Digital. Um blog, um perfil, um canal e não importa o nome. O que importa é o conteúdo, as histórias, as provas que a polícia esconde e que a imprensa ignora. A gente vira a fonte. Bianca cruzou os braços. A ideia era audaciosa, quase suicida, mas ela viu algo nos olhos de Dario que não via há muito tempo nos seus próprios. Um vislumbre de que a batalha, talvez, não estivesse completamente perdida. Ela estava cansada de lutar sozinha, de gritar contra um muro de silêncio e indiferença. Dario, com todo o seu privilégio perdido e sua raiva recém-descoberta, era uma arma que ela não sabia que precisava. "Tudo bem, jornalista", disse ela, um meio sorriso cansado surgindo em seus lábios. "Você quer criar uma tempestade? Vamos ver se você ainda sabe como fazer chover." O atrito entre eles era palpável, uma dança de desconfiança e necessidade mútua. Ele, o homem do asfalto, aprendendo a andar no barro de novo. Ela, a guerreira do barro, decidindo se podia confiar numa arma forjada no asfalto. Juntos, naquele galpão com cheiro de tinta e poeira, eles eram apenas dois, mas a semente de algo novo, algo perigoso e talvez, só talvez inspirador acabara de ser plantada. A guerra pela verdade de Léo estava prestes a ganhar seu primeiro e mais improvável quartel-general. O quartel-general era, na verdade, os fundos da borracharia do seu Ademir, um senhor de 70 anos que devia favores à mãe de Dario. O espaço era apertado, quente e cheirava a borracha queimada e graxa. O equipamento consistia em um notebook antigo que Dario trouxera de seu apartamento e o celular de Bianca, cuja tela estava trincada em uma teia de aranha. O financiamento vinha de uma vaquinha improvisada na comunidade que rendeu R$157 e um bolo mousse de milho. Era um começo patético e, ao mesmo tempo, sublime. Dario sentou-se no caixote de madeira que servia de cadeira e encarou a tela em branco do blog que acabara de criar. O nome veio quase que por instinto. O eco. Porque um eco, por definição, é uma repetição, uma resposta a um som original. A mídia hegemônica havia gritado sua versão da história. Agora, eles seriam o eco que a devolveria, distorcida pela verdade. "Primeiro post", disse Bianca, apoiada no batente da porta, os braços cruzados. "O que vai ser? Um editorial inflamado sobre a falência do jornalismo?" Dario balançou a cabeça. "Não, a gente não começa com a nossa voz. A gente começa com a deles." Ele passou a primeira semana fazendo o que fazia de melhor: ouvir. Mas, desta vez, suas fontes não eram assessores de imprensa ou políticos em gabinetes refrigerados. Eram as donas de casa na fila do sacolão, os motoboys que cortavam as vielas, os jovens que se reuniam na quadra de futebol. Ele não se apresentava como Dario Johnson, o colunista. Era apenas o irmão do Léo, um deles, com um gravador discreto no celular e uma pergunta simples: "O que você viu no dia da batida?" As respostas, no início, eram monossilábicas, desconfiadas. Mas, aos poucos, à medida que a presença de Dario se tornava constante e sua escuta genuína, as pessoas começaram a falar. Dona Marlene, que vendia acarajé na esquina, contou que a denúncia anônima fora, na verdade, uma viatura que parou e conversou por 10 minutos com um conhecido informante da polícia, um viciado que fazia pequenos serviços em troca de proteção. Ninguém havia ligado para o 190. Outro garoto, um amigo de Léo chamado Rael, confessou, em voz baixa, que vira os policiais tirando uma mochila preta do porta-malas da viatura antes de entrarem no galpão onde Léo estava pintando. A mesma mochila que, mais tarde, os jornais diriam conter quilos de cocaína. Dario transcrevia cada depoimento, cada detalhe, cruzando informações,
construindo uma linha do tempo. Bianca, por sua vez, traduzia o juridiquês do processo para uma linguagem que todos pudessem entender. Ela pegou o inquérito policial, um calhamaço de jargões e meias-verdades, e o dissecou. O primeiro post do O Eco não foi um texto, mas um áudio. A voz trêmula de Dona Marlene, com o som dos carros passando ao fundo, contando sobre a viatura e o informante. O título era simples: A denúncia anônima que ninguém fez. Em menos de uma hora, o link estava sendo compartilhado nos grupos de WhatsApp da comunidade. A reação foi imediata. As pessoas se reconheceram naquela história. Era o roteiro que elas já conheciam de cor, mas que nunca tinham visto escrito, publicado. Não era mais fofoca de esquina. Era uma denúncia. O segundo post foi uma análise de Bianca lado a lado. De um lado, o trecho do relatório policial que descrevia a complexa operação de inteligência. Do outro, a transcrição da fala de Rael sobre a mochila. O título: De onde veio a mochila? A cada publicação, o medo na comunidade diminuía, substituído por uma indignação coletiva. Ameaças começaram a chegar. Bilhetes anônimos deixados na porta da borracharia. Uma viatura que passava devagar demais, os policiais dentro dela encarando Dário com olhos duros. Seu Ademir, o dono da borracharia, começou a ficar nervoso. Meu filho, isso aqui tá ficando perigoso, disse ele a Dário, as mãos sujas de graxa tremendo. Eu sou velho, não quero problema com a polícia. Ninguém quer, seu Ademir, respondeu Dário. É por isso que estamos fazendo isso. A primeira pequena vitória veio de forma inesperada. Uma advogada de uma ONG de direitos humanos que acompanhava o blog entrou em contato com Bianca. Ela tinha acesso a um banco de dados de denúncias contra policiais. O nome de um dos oficiais que prendeu Léo, o sargento Moraes, apareceu 12 vezes. 12 acusações de extorsão, abuso de autoridade e flagrante forjado. Nenhuma delas jamais resultou em punição. Bianca escreveu um artigo meticuloso para O Eco sobre o histórico do sargento, listando cada acusação, cada processo arquivado. Pela primeira vez, a narrativa saía do caso de Léo e se conectava a um padrão sistêmico. O problema não era apenas Léo, era o sargento Moraes. E quantos outros como ele? O post viralizou para além dos limites de Heliópolis. Ativistas de outras comunidades, jornalistas independentes e até alguns perfis de grande alcance começaram a compartilhar. O nome do sargento Moraes e a hashtag "Faz-se de onde veio a mochila" começaram a subir nos trending topics do Twitter. Dário sentiu um arrepio. A máquina estava começando a se mover. Ele, que um dia fora uma engrenagem bem paga da grande mídia, agora estava jogando areia em suas engrenagens, usando as mesmas ferramentas de viralização, mas com um propósito diferente. No entanto, a vitória teve um custo. Na noite em que o artigo sobre o sargento foi publicado, a borracharia de seu Ademir foi vandalizada. Pneus rasgados, ferramentas quebradas e uma pichação no muro. Cagueta tem que morrer. Seu Ademir, de pé em meio à bagunça, olhou para Dário com os olhos cheios de lágrimas de pavor. Acabou, meu filho. Acabou, vão embora daqui. Dário e Bianca, sentados no meio-fio em frente à borracharia destruída, sentiram o peso da sua audácia. A comunidade que começara a se erguer recuou novamente para as sombras do medo. Parecia que, para cada passo que davam para a frente, eram empurrados 2 para trás. Talvez ele esteja certo, disse Bianca, a voz baixa. Talvez a gente só esteja piorando as coisas. Para o Léo, para todo mundo. Dário olhou para a pichação no muro. A palavra cagueta era um insulto, uma tentativa de isolá-los, de pintá-los como traidores. Mas ele viu algo diferente, viu medo. O sistema estava com medo. Um blog improvisado operando nos fundos de uma borracharia estava assustando homens com armas e poder. Não, disse Dário, levantando-se, a determinação endurecendo sua voz. Eles não teriam feito isso se não estivéssemos chegando perto de alguma coisa. Eles não destroem o que não os ameaça. Ele olhou para Bianca. A gente não vai embora. A gente vai achar outro lugar. E a gente vai gritar mais alto. A faísca não havia se apagado. Havia apenas encontrado combustível na tentativa de sua extinção. A guerra de narrativas estava apenas começando. E o Eco havia acabado de provar que, mesmo sendo pequeno, seu som podia, sim, causar uma avalanche.
O novo quartel-general de Ueco era ainda mais improvável que o anterior. A sacristia da pequena igreja católica da comunidade, cedida por um jovem, padre progressista chamado Padre Miguel, que via na luta de Dário e Bianca uma forma de teologia da libertação em ação. O cheiro de incenso e velas substituiu o de borracha queimada, mas a tensão era a mesma. A vandalização da borracharia servira como um aviso brutal. Eles haviam cutucado o vespeiro e as vespas estavam revidando. A estratégia precisava mudar. Não bastava mais apenas contar as histórias dos moradores. Era preciso encontrar uma prova irrefutável, algo que não pudesse ser desmentido como fofoca de comunidade ou narrativa de bandido. Dário, com seu faro de repórter, investigativo, sabia que toda armação deixa um rastro, por menor que seja. E o rastro, ele suspeitava, não estava em Heliópolis, mas sim no asfalto. A chave é o galpão, disse Dário a Bianca, enquanto analisavam um mapa improvisado da área da prisão. Por que ali? Por que Léo? Não faz sentido. Se queriam forjar um flagrante de tráfico, por que pegar um garoto sem passagem pela polícia, num lugar que nem é ponto de venda de drogas? Bianca concordou. A promotoria alega que era um novo centro de distribuição, que Léo era um líder discreto. É uma narrativa fraca, mas com a pressão da mídia. Ela se sustenta. Precisamos provar que o local foi escolhido por outro motivo. Dário passou dias obcecado com o tal galpão. Era uma construção abandonada, pertencente a uma empresa de logística que falira anos antes. Usando seus antigos contatos, um estagiário de cartório que lhe devia um favor, ele conseguiu o histórico do imóvel. A propriedade havia sido recentemente arrematada em um leilão por um valor surpreendentemente baixo por uma construtora chamada Empreendimentos Atlas. O nome soou um alarme na mente de Dário. Ele se lembrava de ter lido algo sobre a Atlas meses antes. Mergulhou nos arquivos online do Diário Metropolitano e de outros jornais. A construtora Atlas estava por trás de um grande projeto de revitalização daquela área da Zona Leste, um projeto que envolvia a construção de condomínios de luxo e que exigia a desapropriação de várias áreas, incluindo a borda da comunidade de Heliópolis. O projeto era encabeçado por um vereador influente, Armando Bastos, um político da bancada da segurança pública, conhecido por seu discurso de tolerância zero contra a criminalidade. Aqui está, murmurou Dário, mostrando a tela para Bianca. O galpão fica exatamente no centro do terreno do novo projeto. A comunidade tem resistido à desapropriação. A associação de moradores entrou com uma liminar para barrar o início das obras. Bianca conectou os pontos, seus olhos brilhando com a luz da descoberta. Então, eles precisam de um pretexto para desmoralizar a resistência da comunidade, para justificar uma intervenção policial mais dura na área. E que pretexto seria melhor do que a descoberta de um grande centro de distribuição de drogas, bem no coração do projeto, completou Dário. Eles não precisavam de um traficante de verdade. Precisavam de um bode expiatório, um rosto, e escolheram o Léo, um garoto qualquer pintando um muro. O alvo perfeito, descartável. A peça que faltava era a conexão entre a construtora, o vereador e a polícia. Foi aí que o histórico do sargento Moraes, que Bianca havia levantado, se tornou crucial. Em sua declaração de bens, constava um apartamento em nome de sua esposa. Dário, usando uma técnica que aprendera nos velhos tempos de reportagem, fez uma busca cruzada. O apartamento havia sido um presente de um dos sócios da construtora Atlas. Não era um suborno direto, mas um fio, uma ligação perigosa. Eles tinham a teoria, tinham as conexões, mas ainda não tinham a prova definitiva. A bala de prata, como Dário costumava chamar. A ideia veio de um comentário anônimo no blog O Eco. Tem câmera na loja de material de construção em frente ao galpão. O dono é osso duro, não fala com ninguém, mas a câmera pega a rua toda. A loja pertencia a um português chamado Seu Manuel, um homem recluso e amargo que via toda a comunidade com desconfiança. Dário e Bianca tentaram abordá-lo. Foram recebidos com uma porta fechada na cara. Não vi nada, não sei de nada. Me deixem em paz, rosnou ele através da porta.
Dário sabia que a abordagem direta não funcionaria. Ele precisava de outra estratégia. Lembrou-se de Léo, de seu talento para se conectar com as pessoas. Léo conhecia todo mundo. Ele certamente conhecia seu Manuel. Na visita seguinte a Léo, no presídio, Dário mudou o foco. Em vez de falar sobre o caso, perguntou sobre o português. "Ah, o seu Manuel", disse Léo, um traço do antigo sorriso surgindo em seu rosto cansado. "Ele é bravo, mas é gente boa. A esposa dele morreu faz uns anos. Câncer. Ele ficou assim desde então. Eu que pintei o retrato dela que ele tem atrás do balcão. Ele nunca me pagou. Disse que meu talento não tinha preço. Aquela era a brecha." Dário voltou à loja de materiais de construção. Desta vez, sozinho. Bateu na porta. "Já disse para sumir!" gritou a voz de dentro. "Seu Manuel, sou o irmão do Léo, o garoto que pintou o retrato da sua esposa", disse Dário, a voz calma. Houve um longo silêncio. A porta se abriu uma fresta. Os olhos do velho português, vermelhos e desconfiados, o avaliaram. "O que você quer? Eu sei o que aconteceu com o meu irmão. E sei que a sua câmera gravou. Eu não preciso da fita para a polícia. Eu preciso dela para o povo. Para que todos saibam que o garoto que pintou aquele retrato não é o monstro que eles dizem que ele é." Seu Manuel o encarou, o conflito estampado em seu rosto enrugado. O medo lutava contra uma dívida de gratidão. Dário deu o último empurrão. "Ele me disse que o senhor falou que o talento dele não tinha preço. A liberdade dele também não tem, seu Manuel. E ela pode estar naquela fita." Ele se virou e foi embora, deixando a decisão nas mãos do velho. Não sabia se tinha funcionado. Por 2 dias, não houve sinal. Dário começou a pensar que havia falhado. Então, na terceira noite, um envelope pardo apareceu sob a porta da sacristia. Dentro, um pendrive, sem bilhete, sem remetente. Dário e Bianca o conectaram ao notebook com o coração na boca. O arquivo era pesado. As imagens eram granuladas, em preto e branco, mas estavam lá. A câmera de segurança de seu Manuel posicionada num ângulo perfeito capturara tudo. A viatura do sargento Moraes chegando, os policiais saindo, o sargento abrindo o porta-malas e tirando a mochila preta, eles entrando no galpão, e 20 minutos depois, saindo com Léo algemado, a mochila agora em suas mãos como prova do crime. Era a bala de prata. Eles se olharam, uma mistura de euforia e pavor nos olhos. Eles tinham a verdade, mas publicar aquilo não era mais apenas uma denúncia. Era uma declaração de guerra aberta contra a polícia, uma construtora poderosa e um político influente. As consequências seriam imprevisíveis e, certamente, perigosas. O eco estava prestes a soltar seu grito mais alto, e eles não sabiam quem seria soterrado pela avalanche que viria a seguir. A publicação do vídeo foi como a detonação de uma bomba. Dário não o liberou de uma vez. Ele o fatiou, criando uma narrativa de suspense que se desenrolou ao longo de 24 horas no blog e nas redes sociais de O Eco. Primeiro, um post com um estilo granulado da viatura parada. Título: 20:17 Rs, a chegada. Horas depois, a imagem do sargento retirando a mochila do porta-malas. Título: 20:19 Rs, a evidência plantada. Por fim, ao meio-dia do dia seguinte, o 200 vídeo completo, editado em câmera lenta nos momentos cruciais, com legendas apontando cada inconsistência. A hashtag Lidu, de onde veio a mochila, explodiu, desta vez com uma força avassaladora. Não era mais uma suspeita, era uma certeza. O vídeo era irrefutável. Pessoas que antes duvidavam, que repetiam o mantra do "não é bem assim, tem que ver o outro lado", foram silenciadas pela crueza das imagens. A reação do sistema foi imediata e feroz. A Secretaria de Segurança Pública soltou uma nota apressada, afirmando que o vídeo era uma montagem grosseira e que abriria uma investigação para identificar e punir os responsáveis pela calúnia e difamação da honra de seus agentes. A construtora Atlas e o vereador Bastos se declararam vítimas de uma campanha difamatória orquestrada por interesses escusos que se opõem ao progresso da cidade. O Diário Metropolitano e outros grandes veículos que haviam ignorado o Eco até então foram forçados a noticiar o caso, mas o fizeram com cautela, tratando a denúncia como suposta e dando mais espaço para a versão oficial do que para as evidências. Matilde, a ex-colega de Dário,
escreveu um artigo de opinião insinuando que Dário, movido por desespero familiar, estaria usando suas habilidades jornalísticas para manipular a opinião pública. Mas a maré já havia virado. A narrativa não pertencia mais a eles. A cada tentativa de desacreditar o vídeo, a audiência de O Eco se multiplicava. O blog, que antes tinha algumas centenas de acessos, agora contava com milhões. Doações começaram a chegar de todo o Brasil. Estudantes de jornalismo se ofereceram para ajudar como voluntários. Advogados de renome ligaram para Bianca, oferecendo consultoria. O Eco deixara de ser um zine de favela para se tornar um símbolo nacional de resistência contra a injustiça. Dário e Bianca mal dormiam, imersos em uma rotina frenética de checagem de novas pistas, moderação de comentários e planejamento dos próximos passos. A sacristia da igreja se transformara em uma redação de guerra. Em meio ao caos, eles decidiram que era hora de canalizar a energia digital para o mundo real. Com a ajuda de líderes comunitários e ativistas que se juntaram à causa, eles convocaram um ato público pela liberdade de Léo. O local escolhido foi simbólico, em frente ao Fórum Criminal da Barra Funda, onde Léo seria julgado em poucas semanas. Não, pode ser só um protesto, disse Dário durante uma reunião de planejamento. Tem que ser um evento, com música, com arte. A gente precisa mostrar que a nossa cultura, a mesma que eles tentam criminalizar, é a nossa força. A preparação para o ato consumiu as semanas seguintes. Artistas de Heliópolis e de outras comunidades se voluntariaram. Grafiteiros prepararam stencils com o rosto de Léo e a frase "A arte não é crime". Músicos de funk e rap compuseram canções sobre o caso. Contudo, a crescente visibilidade trouxe um perigo mais agudo. Dário começou a ser seguido. Bianca recebeu telefonemas anônimos no meio da noite. A pressão sobre Léo dentro do presídio aumentou. Durante uma visita, Dário o encontrou com um olho roxo e o espírito visivelmente quebrado. Eles falaram que se você não parar, eles vão me transferir, sussurrou Léo, o medo em sua voz cortando o coração de Dário. Transferir, mano. É o jeito que eles falam que eu vou sumir. Dário, para com isso, por favor. Eu aguento uns anos aqui. É melhor do que acabar morto. A súplica de Léo foi como um soco no estômago de Dário. Ele estava lutando pela liberdade do irmão, mas o preço dessa luta poderia ser a vida dele. Naquela noite a dúvida o corroeu. Ele estava sendo egoísta? Estava usando o caso de Léo para travar sua própria guerra contra o sistema, arriscando a única coisa que realmente importava? Ele compartilhou sua angústia com Bianca enquanto tomavam um café amargo na madrugada fria da sacristia. Eles querem que você sinta isso, disse ela, a voz firme, apesar do cansaço em seus olhos. O medo é a arma mais antiga deles, Dário. Eles o usam para nos dividir, para nos fazer questionar a nossa própria luta. Se a gente recuar agora, a gente não salva o Léo. A gente só entrega a eles a vitória completa. A gente prova que o medo funciona. Mas e se ele estiver certo? E se acontecer alguma coisa? A voz de Dário era frágil. Bianca colocou a mão sobre a dele. O gesto foi surpreendentemente gentil. A única chance de acontecer alguma coisa é se a gente deixar que o mundo se esqueça dele. O barulho que estamos fazendo é o que o mantém vivo, Dário. A visibilidade é a sua proteção. Eles não teriam coragem de sumir com o garoto que virou a cara de um movimento nacional. As palavras dela fizeram sentido, mas não aliviaram o peso em seu coração. A data do julgamento se aproximava e o protesto estava marcado para o mesmo dia. Seria o clímax de toda a sua luta. Uma vitória no tribunal parecia improvável, dada a teimosia do sistema em admitir seus erros. A verdadeira batalha seria travada do lado de fora, no asfalto, onde o eco da comunidade tentaria abafar o som do martelo do juiz. Dário sabia que estava no caminho certo, mas o medo pelo irmão era um nó constante em sua garganta. A esperança era uma chama alta e brilhante, mas perigosamente exposta ao vento. O Fórum Criminal da Barra Funda era um monstro de concreto e vidro, projetado para intimidar, para deixar o cidadão comum se sentindo pequeno e impotente. Na manhã do julgamento de Léo, o monstro parecia ainda maior, cercado por um mar de gente. O protesto convocado por O Eco superara todas as expectativas. Dezenas de milhares de pessoas se aglomeravam na praça em frente, vindas de todas as partes de
São Paulo. Eram estudantes, sindicalistas, artistas, mães de outras vítimas da violência policial e, principalmente, os moradores de Heliópolis, que haviam fretado dezenas de ônibus, transformando a ida ao fórum numa peregrinação por justiça. Bandeiras com o rosto de Léo tremulavam ao vento. O som de tambores e cantos de protesto ecoava, uma trilha sonora de resistência que se misturava às sirenes da polícia, presente em número massivo. Dário, de pé no meio da multidão, sentia a energia vibrando em seu peito. Era aterrorizante e inspirador. Ele havia criado aquilo. Agora só podia esperar que não saísse do controle. Dentro do tribunal, a atmosfera era o oposto. Fria, silenciosa e solene. A sala de audiências era pequena e o ar pesado. Léo, vestindo o uniforme do presídio, parecia encolhido na cadeira dos réus, os olhos fixos no chão. Dona Graça, sentada na primeira fila, segurava um terço com os nós dos dedos brancos. Bianca, ao lado de Léo, era a imagem da calma concentrada. Vestia um terninho sóbrio, o cabelo preso num coque, mas seus olhos ardiam com a intensidade de uma guerreira prestes a entrar em combate. O promotor, Dr. Evandro, era um homem corpulento, de rosto avermelhado, que exalava autoconfiança. Ele construiu sua acusação sobre a narrativa que a mídia tradicional havia solidificado. Léo era um criminoso perigoso, um jovem cooptado pelo tráfico que usava seu talento artístico como fachada. Ele desqualificou o vídeo de O Eco como uma peça de ficção, editada por leigos com o claro intuito de tumultuar o processo. Apresentou como testemunha principal o informante que fora visto conversando com os policiais, um homem de aparência frágil e olhar perdido, que recitou um depoimento claramente ensaiado sobre como Léo o havia ameaçado para que ele trabalhasse como olheiro. Quando chegou a vez de Bianca, ela começou seu interrogatório de forma suave. Fez perguntas sobre a vida do informante, seu vício, suas pequenas contravenções. O homem respondia de forma mecânica. Então, ela mudou de tática. O senhor pode descrever a tatuagem que viu no braço esquerdo do acusado quando ele supostamente o ameaçou com uma arma? O informante hesitou. Olhou para o promotor, que manteve o rosto impassível. Era um dragão. Sim, um dragão. Bianca se virou para o juiz. Meritíssimo, peço que o acusado seja autorizado a arregaçar a manga de seu uniforme. O juiz, um homem mais velho de expressão cansada, assentiu. Léo, com as mãos trêmulas, levantou a manga. Seu braço esquerdo estava limpo, sem nenhuma tatuagem. Um murmúrio percorreu a sala. O promotor se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Sem mais perguntas, Excelência, disse. Bianca voltando ao seu lugar. O depoimento do informante estava desmoralizado, mas a prova principal da acusação ainda era o flagrante, a droga encontrada na mochila. Bianca chamou o sargento Moraes como sua próxima testemunha. O sargento entrou na sala com a postura arrogante de quem se sente intocável. Respondeu às perguntas iniciais de Bianca com monossílabos e desprezo. Ela então pediu para que o vídeo da câmera de segurança fosse exibido no tribunal. O promotor protestou veementemente. Objeção. Essa prova é ilegal, foi obtida sem mandado e sua autenticidade é duvidosa. A defesa argumenta que a prova é essencial para demonstrar a má conduta policial e a fabricação do flagrante, o que invalidaria toda a operação, contrapôs Bianca. O juiz ponderou por um longo momento. O silêncio na sala era total. Do lado de fora, o som do protesto parecia crescer. Um rumor distante que se infiltrava pelas paredes do fórum. Objeção acolhida, disse o juiz finalmente. O vídeo não será admitido como prova. A defesa não apresentou perícia técnica que ateste sua integridade e origem. O som do martelo batendo foi como um tiro. O ar saiu dos pulmões de Dário, que assistia a tudo da plateia. Era o pesadelo se tornando realidade. A prova definitiva, a bala de prata, havia sido neutralizada por uma tecnicalidade jurídica. O sistema estava se protegendo. O rosto do sargento Moraes se abriu num sorriso de triunfo. O promotor relaxou na cadeira. Léo baixou a cabeça, derrotado. Bianca, no entanto, não demonstrou surpresa. Era como se ela esperasse por aquilo. Ela se levantou novamente, o rosto sereno. Excelência, já que o vídeo não pode ser utilizado, a defesa gostaria de fazer uma última pergunta ao sargento Moraes.
O juiz assentiu. Bianca se virou para o sargento. Sargento, o senhor mencionou em seu relatório que a denúncia anônima foi recebida às 25 do dia da prisão e que sua viatura chegou ao local às 20h17. Correto? Correto, respondeu o sargento impaciente. E o senhor pode nos dizer qual era o seu paradeiro e o de sua equipe nos 30 minutos que antecederam a denúncia? O promotor se levantou. Objeção, a pergunta é irrelevante para o caso. É extremamente relevante, excelência, insistiu Bianca. E eu posso provar. Prossiga, doutora. Mas seja breve, disse o juiz, intrigado. Bianca tirou da pasta um maço de papéis. Sargento, às 19h45 daquela noite, o rastreador de GPS de sua viatura, cujos dados foram obtidos por esta defesa através de um pedido oficial, o localizava não em patrulha, mas estacionado por 12 minutos na rua da sede da construtora Atlas. O sorriso do sargento desapareceu. O promotor ficou pálido. E estes? Continuou Bianca erguendo outro documento. São os registros telefônicos da sua linha pessoal. Às 19h52, o senhor recebeu uma ligação de um número pertencente ao chefe de segurança do vereador Armando Bastos. Um alvoroço tomou conta da sala. O juiz batia o martelo pedindo ordem. O que esta defesa sugere, meritíssimo? A voz de Bianca se ergueu acima do caos. É que a denúncia anônima não veio de um cidadão preocupado. Ela veio de um gabinete de vereador a serviço de uma construtora. E que a mochila com drogas não apareceu magicamente no galpão. Ela foi o resultado de uma reunião muito conveniente entre a polícia e o poder econômico. Ela não tinha o vídeo, mas ela tinha o rastro que Dário farejara desde o início, o elo entre o asfalto e a farda, a prova de que o crime, o verdadeiro crime, não ocorrera no galpão, mas em salas com ar-condicionado e em carros oficiais. O caso de Léo não era mais sobre drogas, era sobre corrupção, conspiração e abuso de poder. O julgamento que parecia perdido acabara de ser virado de cabeça para baixo. O eco, finalmente, havia chegado ao tribunal. O clímax no tribunal desencadeou uma reação em cadeia. As revelações de Bianca sobre o GPS da viatura e os registros telefônicos foram como uma granada explodindo no colo da promotoria. O Dr. Evandro, pego de surpresa, gaguejou pedidos de adiamento, de anulação das provas, mas o juiz, cuja expressão cansada dera lugar a uma fúria contida, negou todos. A integridade de sua corte estava em jogo. Do lado de fora, a notícia se espalhou como um rastilho de pólvora. Dário, recebendo informações de um voluntário que estava na sala, começou a transmitir cada detalhe ao vivo pelo celular, sua voz embargada de emoção, narrando para a multidão o que acontecia lá dentro. Eles têm o rastro. A Bianca conectou a polícia, a construtora e o vereador. O castelo de cartas deles está caindo. A multidão, que até então protestava com uma mistura de raiva e angústia, explodiu em um rugido de esperança. Os tambores soaram mais fortes, os cantos se tornaram mais altos. A praça, em frente ao fórum, que era um foco de tensão, transformou-se numa celebração de antecipação. A vitória parecia, pela primeira vez, palpável. Dentro da sala de audiências, o sargento Moraes, sob o interrogatório implacável de Bianca, desmoronou. Encurralado pelas evidências, ele entrou em contradição, suas mentiras se tornando cada vez mais transparentes. Ele tentou culpar seus subordinados, o sistema, qualquer um, menos a si mesmo. Mas era tarde demais. Sua credibilidade, assim como a da acusação, estava em frangalhos. O promotor, vendo seu caso se dissolver, fez um último e desesperado movimento. Pediu a anulação do julgamento, alegando contaminação externa devido ao protesto e à pressão da mídia alternativa. Foi nesse momento que o juiz tomou sua decisão. Ele se dirigiu ao promotor com uma severidade glacial. Doutor, a única contaminação que vejo nesta sala é a da má-fé e da possível fraude processual. A pressão que esta corte sente não vem da rua, mas sim da obrigação de fazer justiça diante de evidências tão perturbadoras. Ele então se virou para o júri, composto por cidadãos comuns que haviam assistido a tudo com expressões que variavam do choque à indignação. Senhores jurados, sua tarefa é julgar com base nos fatos apresentados. E os fatos, ao que parece,
contam uma história muito diferente da que a promotoria nos trouxe. A deliberação do júri foi extraordinariamente rápida. Menos de 1 hora depois, eles voltaram à sala. O silêncio era absoluto. Dário, na plateia, segurou a mão de sua mãe com força. Léo olhava para o porta-voz do júri, o rosto uma máscara de medo e esperança. Nós, o júri, começou o homem, a voz firme. Consideramos o réu, Leonardo Johnson. Ele fez uma pausa que pareceu durar uma eternidade. Inocente de todas as acusações. Um som explodiu na sala. Uma mistura de soluços de alívio, gritos e aplausos. Dona Graça desabou em prantos nos braços de Dário. Léo, atônito, olhou para Bianca, que lhe deu um sorriso exausto, mas triunfante. Ele estava livre. Quando a notícia chegou à praça, a celebração se tornou um carnaval. As pessoas se abraçavam, choravam, dançavam ao som dos tambores. Estranhos se congratulavam como se fossem da mesma família. Era a vitória de todos eles, a vitória da comunidade contra o sistema. Léo saiu do fórum horas depois, não pela porta da frente, mas por uma saída lateral, para evitar o frenesi da imprensa. O reencontro com a mãe e o irmão foi um momento de pura emoção, uma ilha de silêncio e lágrimas em meio ao barulho da cidade. Acabou, meu filho, acabou, sussurrava Dona Graça, acariciando o rosto de Léo, como se não acreditasse que ele era real. Não, mãe, disse. Dário, olhando para a multidão que ainda celebrava à distância. Está só começando. A absolvição de Léo foi a faísca. O incêndio que se seguiu consumiu a carreira de todos os envolvidos na armação. O Ministério Público abriu uma investigação contra o sargento Moraes e sua equipe, assim como contra o promotor Evandro. O vereador Armando Bastos teve seu nome arrastado para o centro do escândalo, e a construtora Atlas viu seu projeto de revitalização ser suspenso indefinidamente em meio ao clamor público. O vídeo da câmera de segurança, antes inadmitido no tribunal, agora era exibido em todos os grandes telejornais do país, que corriam para cobrir a história que antes haviam ajudado a distorcer. Matilde, a repórter do Diário Metropolitano, foi publicamente questionada por sua cobertura parcial. O jornal, em uma tentativa de controle de danos, publicou um editorial vago sobre a complexidade do caso e a importância da presunção de inocência. Era tarde demais. A credibilidade deles, junto à de muitos outros, havia sido fatalmente abalada. No centro de tudo estava o Eco. O blog se tornara uma referência em jornalismo comunitário e investigativo. Dário e Bianca foram convidados para dar palestras em universidades, participar de debates e contar sua história. Eles haviam se tornado, sem querer, a voz de um movimento. A celebração da vitória durou dias, mas o verdadeiro clímax não foi o veredito ou a festa na praça. Foi um momento mais silencioso, uma semana depois. Dário levou Léo de volta ao galpão abandonado. O local estava diferente, coberto de novas pichações e grafites feitos por artistas da comunidade em homenagem a Léo e a sua luta. Léo pegou uma lata de spray, a mesma que usava no dia em que fora preso. Por um longo tempo, ficou parado, encarando o muro cinza. Depois, com um movimento rápido e seguro, começou a pintar. Não era um anjo como os de antigamente. Era um pássaro enorme, de asas abertas, rompendo correntes de metal. Uma fênix renascendo das cinzas da injustiça. Dário observava, o coração cheio de uma mistura de dor pelo que haviam passado e orgulho pelo homem que seu irmão estava se tornando. A humilhação, a dor, a prisão, nada daquilo havia destruído Léo. Havia lhe dado uma nova voz, uma nova força. A vitória no tribunal fora crucial, mas a verdadeira libertação, Dário percebeu, estava acontecendo ali, naquele muro. A arte que tentaram usar para criminalizá-lo era agora sua declaração de liberdade. O eco do asfalto tentara silenciá-lo, mas a voz do morro, através da arte, da luta e da verdade, estava finalmente gritando mais alto. Meses se passaram. O outono chegou a São Paulo, pintando as poucas árvores da cidade com tons de amarelo e laranja, um contraste melancólico com o cinza onipresente do concreto. A poeira levantada pelo caso de Léo Johnson começara a assentar, mas o cenário que se revelou era irrevogavelmente diferente. O sargento Moraes
e 2 de seus subordinados foram expulsos da corporação e aguardavam julgamento por fraude processual e abuso de autoridade. O vereador Armando Bastos, embora ainda se agarrasse ao cargo graças a manobras políticas, estava politicamente morto, seu nome para sempre associado à corrupção. A construtora Atlas cancelou o projeto na Zona Leste e entrou em um discreto processo de recuperação judicial. O Diário Metropolitano, após perder leitores e anunciantes, demitiu Ricardo Almeida e Matilde, numa tentativa de renovar sua imagem. Para a família Johnson, a vida também mudara. Léo, agora um nome conhecido no cenário da arte urbana, recebia convites para pintar murais por toda a cidade. Sua arte, antes um refúgio pessoal, tornara-se um ato político. O grafite da Fênix no galpão virou ponto turístico, um símbolo de resistência. Ele ainda carregava as cicatrizes da prisão, acordava com pesadelos, desconfiava de estranhos, mas havia uma nova maturidade em seu olhar, uma compreensão do mundo que a inocência de antes não permitia. Dona Graça voltou a sorrir, um sorriso cansado, mas genuíno. Ela se tornara uma voz ativa na Associação de Mães de Vítimas da Violência do Estado, sua dor transformada em força para acolher outras, mulheres que passavam pelo mesmo calvário. Bianca expandiu sua atuação. Com o reconhecimento e os recursos que o caso lhe trouxe, ela fundou o Instituto Eco de Defesa Popular, uma ONG que oferecia assistência jurídica gratuita para moradores de comunidades e lutava contra o encarceramento em massa. Ela e Dário, forjados juntos no fogo daquela batalha, mantinham uma parceria profissional sólida e uma amizade profunda, alicerçada no respeito mútuo. E Dário encontrou seu lugar. Ele estava na nova sede de O Eco, que já não era mais a sacristia de uma igreja. Graças a um financiamento coletivo de sucesso, eles agora ocupavam um pequeno sobrado no coração de Heliópolis. O local fervilhava de atividade. Jovens da comunidade, treinados por Dário, atuavam como repórteres, fotógrafos e editores. O blog se transformara numa agência de notícias independente, com uma credibilidade que muitos veículos tradicionais invejavam. Eles cobriam tudo, da falta de água na Viela 2 à corrupção na prefeitura, sempre com o mesmo rigor e a mesma perspectiva, a de quem vive a notícia, não apenas a relata. Certa tarde, Dário recebeu um e-mail. Era de Ricardo Almeida, seu antigo editor. O texto era curto, quase burocrático. O Diário Metropolitano, sob nova direção, gostaria de lhe oferecer uma coluna semanal, com total liberdade editorial e um salário 3 vezes maior do que ele ganhava antes. Era a oferta de uma vida, a chance de voltar ao topo, mas, desta vez, em seus próprios termos, a redenção final. Dário leu o e-mail várias vezes. Pensou no apartamento com vista para a cidade, nos restaurantes caros, no respeito que a credencial do diário impunha. Pensou na validação que aquilo representava. O sistema que o expelira agora o queria de volta, desesperadamente. Ele olhou ao redor. Viu Rael, o garoto que testemunhara sobre a mochila, agora aprendendo a operar uma câmera. Viu a filha de Dona Marlene, uma menina de 16 anos, escrevendo sua primeira matéria sobre a falta de creches na região. Ouviu o som das risadas, dos teclados, do funk tocando baixo num rádio no canto. Sentiu o cheiro de café fresco, feito na hora, não requentado. Ele se lembrou do que o levara de volta para casa. Não fora a busca por uma carreira, mas a luta por seu irmão. Ele não voltara para construir uma ponte para si mesmo, mas para mostrar que o lugar de onde viera, não. Precisava de pontes para ser validado. Precisava de suas próprias vozes, de seus próprios microfones, de suas próprias manchetes. Com um sorriso tranquilo, Dário moveu o cursor até o botão Responder. Digitou uma única frase. Agradeço a oferta, mas já tenho um emprego. Ele enviou o e-mail e voltou ao trabalho. Lá fora, o sol começava a se pôr e as luzes de Heliópolis se acendiam, uma constelação de esperança e teimosia piscando na imensidão da metrópole. O eco do asfalto ainda estava lá, um zumbido distante de poder e privilégio. Mas ali, naquele pequeno sobrado, um novo som estava nascendo, mais forte, mais claro, mais verdadeiro. Um som que não era um eco, mas uma voz original.
E Dario sabia, com uma certeza que aquecia sua alma, que era exatamente onde ele precisava estar para ouvi-la. A superação não era voltar ao topo do prédio de vidro, era construir algo sólido e real, no chão de onde ele nunca deveria ter desejado sair.